Continuando no nosso estudo de notas-chave, nesta aula eu vou falar basicamente sobre o arquivo fonte de notas-chave. Só que antes eu queria dar uma dica, na verdade duas dicas aqui para todos. A primeira é que existe um parâmetro nos Revits mais novos, eu não sei exatamente a partir de qual versão existe essa opção, mas esta opção aqui, exibir modelo. Em alguns tipos de vista, especialmente nesses tipos de vista de detalhes, talvez você queira deixar o modelo não tão destacado quanto os elementos de detalhes em si. Tá? Então você pode, por exemplo, mudar aqui o status dessa variável para meio tom. E aí todos os elementos de modelo eles ficam um pouquinho mais claros, vamos dizer assim. Ou eventualmente você pode até não exibir os elementos de modelo. Você pode usar os elementos de modelo como referência para fazer um determinado desenho e em seguida esconder esses elementos de modelo mostrando apenas o detalhe. Tá ok? Então tem essas três opções aqui de exibição dos elementos de modelo e valerão não só para plantas de detalhe, tá ok? Mas qualquer planta mesmo, inclusive plantas de piso, tem esses elementos. Então, se eventualmente eu quisesse, vamos dizer assim, dar uma verificada nos símbolos, né, que são elementos de anotação, você pode temporariamente não exibir os elementos de modelo, você fica só com os elementos de detalhe na tela, talvez fique um pouco mais fácil filtrar, né, visualmente, sem precisar necessariamente ocultar aqui os elementos, beleza? A segunda dica, ela já diz respeito ao assunto desta aula, que é o arquivo aonde você encontra esses elementos, né? Essa tabela, vamos chamar assim, quando eu coloco os elementos nota-chave. Vamos colocar, por exemplo, aqui a nota-chave do elemento. Na aula anterior a gente identificou apenas elementos na planta de detalhe, né? Numa vista de detalhe, mas observe aqui que ela também é aplicada em vistas de modelo, né? Lembrando, quando eu clico no elemento que não tem uma nota-chave associada, né, ele abre esta relação que é baseada em um arquivo em forma de texto. Esta organização que vocês estão vendo aqui, ela foi concebida em 1995 pelo Instituto de Especificações da Construção, o CSI americano, que posteriormente em 2004 publicou um outro arquivo que também está disponível, mas apenas na forma imperial. Eu vou explicar com mais detalhes daqui a pouco, mas só para vocês saberem que este conceito aqui é um conceito americano de 1995 e você pode aproveitá-lo para modificar ou criar sua própria relação de acordo com o seu uso. Inclusive, há casos em que você pode colocar a tabela SINAP aqui para aproveitar, vamos dizer assim, esta divisão no seu desenho. Ok? Bem, e em cima desse arquivo é que eu queria dar a segunda dica de hoje, que não tem muito a ver com Revit, mas relacionada com esse assunto. E diz respeito à localização desse arquivo. Eu já falei disso em algumas outras aulas, mas eu vou reforçar aqui. Na maioria das instalações do Windows, você não ganha automaticamente direitos plenos sobre o seu computador. E por questão de proteção do sistema, a Microsoft achou por bem esconder de você algumas pastas. Então, a pasta onde esse arquivo se localiza, claro que varia de uma instalação para outra, mas vamos dizer assim, numa instalação pessoal, ela fica numa pasta chamada Program Data. E caso você não consiga ver essa pasta no seu computador, aqui em ferramentas, opções de pasta, aqui eu estou no Windows 7, tá ok? Em modo de exibição, você deve estar aqui com este ícone aqui marcado, essa opção marcada, ocultar arquivos protegidos do sistema operacional, ok? É só desmarcar, aplicar e ok, e aparecerá essa pasta. Dentro de Program Data, eu tenho a pasta aqui Autodesk. Dentro de Autodesk eu vou buscar aqui o meu RVT 2018, Libraries. Aí aqui na instalação, na minha instalação do Revit, eu pedi para instalar as bibliotecas do Brasil, Portugal, genérica e unidades métricas. No caso do Brasil, está aqui, Brasil, eu tenho no final aqui, ó, Revit Keynotes PTB, português do Brasil. Este é o arquivo de notas-chave que é utilizado neste comando. Eu não instalei o S Imperial, que teria
esta mesma relação aqui, que é uma relação mais completa, desenvolvida em 2004, que tem 50 categorias. Tá, ok? Possivelmente esse arquivo pode ser encontrado aí na internet. Mas vamos nos concentrar nessa daqui, que é utilizada lá pelo Revit. Então, se eu der 2 cliques nele, ele será aberto aqui com o bloco de notas em princípio. Uma outra forma de abrir esse arquivo que eu recomendo é através do Excel. Abro o Excel, vou lá em abrir arquivo, eu já posicionei aqui na pasta que eu mencionei, e vou lá selecionar Revit Keynotes. Clique em abrir, e aí ele vai identificar um tipo de arquivo TXT, e ele vai oferecer uma opção aqui para identificar os dados desse arquivo. No caso, ele é separado por tabulações. No seu teclado tem uma tecla Tab, né, que é uma setinha para um lado e para o outro, que delimita os espaços. Então, para identificar que o arquivo é desta forma, eu vou clicar aqui em avançar, vou deixar delimitado, né? Vou clicar em avançar e seleciono aqui, ó, tabulação. Clique em tabulação, agora ele já identificou que os dados aqui, o primeiro item é o código, o segundo a descrição, e tem uma terceira coluna e alguns itens aqui que eu vou explicar logo em seguida. Clique em avançar, concluir, e o arquivo é aberto de forma satisfatória. Bom, vou explicar de uma forma simples. Eu tenho 3 colunas, vou abrir aqui a coluna B, que seria a coluna de descrição, e a coluna C é uma coluna de subordinação. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu tenho a primeira divisão aqui, 1000, né, coluna 1000, divisão 01, requisitos gerais. E logo aqui abaixo, e na sequência eu tenho as divisões principais, né, 1000, 2000 e assim por diante. Logo aqui abaixo eu tenho, por exemplo, 1100. Ela é uma subdivisão da coluna 1000. Né? Então eu coloco na terceira coluna a ordem de subordinação deste item. Conforme podemos ver lá no Revit, se eu clicar aqui nessa nota-chave que eu não identifiquei, cliquei aqui, por exemplo, e está lá, ó, 1000, requisitos sistemas gerais. Abri aqui, tem lá o resumo, que é exatamente o primeiro item subordinado ao item 1000. E assim por diante. Eu tenho, por exemplo, aqui o 1500, instalações e controles temporários. E aqui abaixo eu tenho outros itens que têm seu próprio código subordinados ao 1500. Então lá no Revit, dentro do item 1500, eu tenho esses elementos subordinados ao 1500. Ok? Bem simples e fácil de manusear, desde que você tenha um critério de organização que é padrão na utilização do Revit da tecnologia BIM. Este arquivo é um arquivo geral do Revit, vamos dizer assim, para materiais de uma forma geral. Seria um arquivo para você utilizar em todos os projetos, se for o caso. Eu mencionei na aula anterior sobre a inserção em anotar, nota-chave. Tem aqui nota-chave do usuário, que seria para inserir umas notas pessoais, né, notas de rodapé comumente. Então, neste caso, eu poderia criar aqui, por exemplo, eu vou inserir aqui uma nova linha e vou criar o item 20.000 pessoal. Vou colocar, por exemplo, observações pessoais, ok? E posso colocar lá no final desse arquivo, um arquivo bem longo, tem bastantes materiais, né, como a gente já viu. E eu posso colocar aqui, por exemplo, 20.100, por exemplo, e chamo esse item de observações de projeto, por exemplo, e coloco ele subordinado ao 20.000, ok? E eu boto em seguida, por exemplo, cotas em milímetros, por exemplo, ok? Vou colocar o 20.110. Estou chutando os códigos aqui quaisquer, ok? E vou colocá-lo subordinado ao 20.100. Vou tentar salvar esse arquivo. Arquivo, salvar como. Vou copiar esse nome aqui. Se eu tentar salvar agora, ele vai me informar que o arquivo já existe, desejo substituí-lo. Eu vou dizer que sim. E ele vai me dizer que esse arquivo está definido como somente leitura, exatamente porque esta é uma pasta protegida do Revit, é uma pasta protegida do Windows. Então, o ideal é que eu salve em outro lugar, tá ok? Mantenha o arquivo do Revit intacto. Eu vou salvar aqui por questão de facilidade na área de trabalho, tá? Só para efeito didático mesmo. Daqui a pouco eu vou falar mais sobre esse assunto. Vamos colocar aqui na área de trabalho. Em seguida ele me oferece uma mensagem
dizendo que esse arquivo não é compatível com Excel, ele não vai permitir várias pastas, né, várias planilhas. Eu digo que sim, ok? Em seguida, aqui tem que ter bastante atenção. Eu vou fechar esse arquivo e ele vai perguntar se quer salvar. Eu digo que não agora, porque eu acabei de salvar esse arquivo. Senão ele vai tentar converter isso novamente para um formato Excel. Está lá, salvo o meu arquivo. Como eu mencionei, este arquivo seria um arquivo geral, tá? Um arquivo para usar em todos os meus projetos, um arquivo mãe de todos os materiais, vamos chamar assim. Eu posso configurar qual arquivo eu vou utilizar. Eu posso, por exemplo, querer criar um arquivo de materiais só para o projeto em andamento, ou um para cada projeto, tá, ok? E aqui em configurações de nota-chave é que eu vou definir qual arquivo que eu vou utilizar. Aqui ele está programado exatamente naquele endereço para achar aquele arquivo, né, não modificado, o arquivo intacto do Revit. Eu posso ir aqui agora em procurar e vou aproveitar aqui que eu já tinha preparado essa aula e eu salvei o meu arquivo na pasta parâmetros compartilhados dentro do CAD Norma Revit. Lembrando, para quem de repente não está acompanhando o curso desde o início, que esse CAD Norma Revit é uma coletânea de aproximadamente uns 3.000 blocos, famílias, né, e outros elementos prontos para projeto, e dentro dele tem a pasta parâmetros compartilhados, tem famílias, modelos, né, e tem parâmetros compartilhados, que é o lugar onde eu recomendo que vocês guardem as notas-chave pessoais, tá, ok? No nosso caso aqui, para efeito dessa aula, eu utilizei a área de trabalho, e aqui está o meu Revit Keynotes PTB. Vou clicar em abrir, carregado com êxito, né, e daqui a pouco eu vou explicar também o resto desse quadro. Então agora eu estou usando este arquivo como referência e o caminho desse arquivo para arquivos locais é absoluto. Por quê? Porque ele será fixo, está lá na área de trabalho para todos os meus projetos. Se eu quiser criar um arquivo apenas para este projeto, né, eu usaria a opção relativo e colocaria aquele arquivo na mesma pasta onde eu estou armazenando este projeto, ok? Caso a instalação do Revit seja num servidor, né, ele estará habilitado aqui na localização de bibliotecas, ok? Mais à frente eu vou explicar o resto desse quadro. Eu queria me concentrar nesta aula, neste arquivo fonte de itens para nota-chave, beleza? Recarreguei, clique em OK. Agora eu vou clicar novamente nessa nota aqui, vou clicar aqui em valor da nota, nos 3 pontinhos. Reparem que agora tem lá, ó, o item observações pessoais, tem observações de projeto, e eu posso colocar esta nota de rodapé, ou esta observação relacionada com este item. A única observação que eu queria fazer é que quando eu inseri essa nota-chave, eu usei a opção do objeto, né? Então ele atribuiu essa nota-chave à parede, ou a todas as paredes, certo? E eventualmente pode não ser o caso. Então eu queria nessa parede aqui associar na verdade uma nota-chave que não é essa, seria uma nota-chave do material, né? Então poderia colocar aqui, por exemplo, alvenaria, colocar um item qualquer aqui, alvenaria resistente à corrosão. Clique em OK, aplicar OK, né? Ele mudou. E se eu quisesse fazer uma observação de usuário agora, eu poderia colocar nota-chave do usuário, e aí ela não está associada ao elemento, eu puxaria aqui para um lado e colocaria exatamente uma observação de projeto baseada naquele arquivo de notas-chave. Embora ele esteja apontando para a parede, né, ele não está identificando a nota-chave do elemento, mas uma nota-chave de usuário, que foi um acréscimo que eu fiz naquela lista para observações pessoais. Ok? Bem, vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai gerar a tabela contendo essas notas-chave e suas descrições e ver outros detalhes sobre esse assunto. Ok? Até lá!